Um fim de semana triste para quem gosta do esporte, ao saber dessa informação no sábado do acidente de atletas da equipe de futebol americano do Coritiba, que morreram a caminho do jogo para a equipe do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Esse acidente acabando vitimando 3 pessoas. A nota da equipe de futebol americano do Coritiba, relatando, abre aspas, é com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transformava a nossa equipe, o Coritiba, na manhã deste sábado, 21 de setembro, a caminho do Rio de Janeiro. O acidente que ocorreu por volta das 10 horas da manhã, na descida da Serra das Araras, em Piraí, Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 225. No ônibus que transportava 43 passageiros, foram confirmadas 3 mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e às suas famílias. A equipe estava a caminho de um importante compromisso contra o Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, em partida que será realizada às 2 horas da tarde no Esporte Clube Anchieta. E diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros e equipe e seus entes queridos. Nossos corações estão em luto. Pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas. Esta, então, foi a nota da equipe do Coritiba, confirmando esta informação triste no sábado mesmo. A Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, também emitiu um comunicado. É com profundo pesar que a Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, comunica o trágico acidente ocorrido na manhã de sábado, 21 de setembro, envolvendo o ônibus que transportava a delegação da equipe do Coritiba. O veículo que se dirigia ao Rio de Janeiro para uma partida oficial tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí, Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 225 da rodovia Presidente Dutra. Ainda conforme a nota da Confederação, infelizmente, até o momento, foi confirmada a morte de 3 pessoas no acidente. As autoridades locais, incluindo a Polícia Rodoviária Federal, a CCR Rio SP e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro e estão conduzindo as investigações. O atendimento aos feridos. O ônibus, o veículo, transportava 45 pessoas. Informações adicionais sobre o estado de saúde dos demais ocupantes ainda estão sendo apuradas. A CBFA, a Confederação Brasileira de Futebol Americano, em nome de toda a comunidade do futebol americano brasileiro, manifesta as suas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas, bem como à equipe do Coritiba. Estamos acompanhando de perto os desdobramentos e oferecemos todo o apoio necessário neste momento difícil. Ainda conforme a nota da Confederação, solicitamos que todos respeitem esse período de luto e que informações oficiais sejam aguardadas para evitar a disseminação de boatos. Continuaremos atualizando à medida que as novas informações forem confirmadas. Essa, portanto, a nota da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a SBFA. Esse triste informação de falecimento, de 3 pessoas. Também teve uma nota da NFL, a NFL também emitindo as suas condolências, a NFL Brasil, que até recentemente teve uma informação, dos jogos aqui no país, recentemente até
teve uma informação de jogos, teve jogos com um grande público no Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Então, conforme a nota da NFL Brasil, nesta manhã, o time de futebol americano do Curitiba, Crocodiles, sofreu um acidente no caminho para o Rio de Janeiro. O ônibus com 45 tripulantes, sendo 43 atletas, saiu de Curitiba e tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí, Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 225, por volta das 16 horas. O time de futebol americano de Curitiba jogaria contra o Flamengo Imperadores. Então, os nomes das vítimas são as seguintes: Daniel Santos, de 44 anos, Lucas Barros, de 19 anos, ele que havia conquistado seu primeiro título nessa temporada de 2024, e Lucas Padilhas, de 42 anos. Ainda conforme a nota da NFL Brasil, a NFL deseja forças a todos os amigos e familiares neste momento difícil. Além dessa nota, também teve um pronunciamento da equipe aqui de Caxias do Sul, do Juventude FA. Então, o Juventude FA comunicou também, relatando, né, as suas condolências, esse relato de dificuldade, desse momento tão difícil do esporte. Então, conforme a nota do Juventude FA, Juventude de Futebol Americano, lamentando, né, profundamente a tragédia ocorrida com os nossos companheiros de esporte. A equipe do Curitiba, né, conhecida também como Croco, nesse sábado, ainda conforme a nota do Juventude FA, está em oração para que Deus os conforte e que lhes dê entendimento nesta hora. Força, Croco. Então foi essa a nota do Juventude sobre esse trágico acidente no sábado, vitimando, então, 3 pessoas, uma delegação no ônibus, os tripulantes eram 45, sendo 43 atletas. Então são algumas informações que foram chegando, e fomos atualizando, né? Infelizmente, desse trágico acidente realizada que acabou acontecendo no Rio de Janeiro, quando a equipe do Curitiba ia enfrentar o Flamengo. Os Chimangos, a equipe de Carlos Barbosa, também emitindo uma nota, a seguinte nota da equipe de Chimangos, que é de Carlos Barbosa: hoje a nossa comunidade está em luto, estamos em choque e de coração partido com a perda dos atletas do Curitiba. Nossos pensamentos estão com o time, as famílias e os amigos neste momento tão difícil, que a memória deles seja eterna. Então, esta é a nota da equipe dos Chimangos, relatando, né, nesse momento tão difícil que aconteceu no sábado. A Federação Gaúcha de Futebol Americano também encaminhou uma nota, né, lamentando essa situação tão dolorida, infelizmente, do acidente do que vitimou 3 pessoas: Daniel Santos, Lucas Barros e também Lucas Padilhas. Então, as 3 pessoas acabaram falecendo no acidente do Curitiba, no Rio de Janeiro, quando a equipe ia enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.